Bom dia, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira. Terça-feira é dia de estudar matemática. Só que a Cássia vai fazer uma mudança nessa semana. Hoje nós vamos estudar geografia. Amanhã é feriado, amanhã nós vamos descansar. Quinta-feira nós vamos trabalhar história. E sexta-feira nós vamos revisar os conteúdos de ciências, geografia e história. Então, até sexta a gente terminou essas 3 disciplinas. Aí, semana que vem nós vamos terminar português e matemática, porque aí depois que nós terminarmos toda a apostila, que já estamos aqui na reta final, nós vamos fazer avaliação bimestral da apostila 1. Tá bom? Eu vou explicar lá no grupo melhor para os pais de vocês o que é essa minha mudança e por que eu estou fazendo. Mas hoje nós não vamos estudar matemática, nós vamos mudar, porque nós vamos encerrar a apostila de geografia hoje. Amanhã é feriado, é dia de Tiradentes, 21 de abril. Amanhã nós vamos descansar. E quinta-feira nós terminamos história. Ciências nós já encerramos semana passada. E aí, essa semana, a gente encerra, então, essas 3 disciplinas. Vai faltar só português e matemática, que a gente encerra a semana que vem. Combinado? Então, olha aqui, página 25 de geografia. Nós vamos estudar, pessoal, olha aqui o título. Interdependência entre o campo e a cidade. O que quer dizer essa palavra aqui, interdependência? Dependência vem de depender. É quando a gente depende de uma pessoa. Então, a gente depende dos nossos pais enquanto a gente é criança. Depois, a gente depende de várias situações. Por exemplo, eu não tenho carro. Então, eu dependo de alguém para me levar em outra cidade. Então, depender é quando a gente precisa de alguém para alguma coisa. Agora, interdependência quer dizer que um precisa do outro, ou seja, o campo precisa da cidade e a cidade precisa do campo. Por isso que a gente fala que existe uma relação de interdependência entre o campo e a cidade, porque uma depende da outra. Como assim uma depende da outra, Cássia? Então, vamos lá. Por que a cidade precisa do campo? A cidade precisa do campo porque é do campo que vem a nossa alimentação. Então, tudo que a gente come, mesmo que a gente não veja, vem do campo. Então, você come um pão, o pão é feito do trigo, o trigo veio do campo. Ai, Cássia, eu comi uma lasanha congelada. A lasanha congelada, os ingredientes usados nela vieram lá do campo. Então, o ovo para fazer a massa do macarrão, o trigo, a mussarela que veio do leite da vaca que mora no campo. Então, a gente precisa do campo. Agora, o campo também precisa da cidade. Por que o campo precisa da cidade? O campo precisa da cidade porque é na cidade que estão os médicos, é na cidade que está o comércio, é nas cidades que estão os dentistas, os advogados. Então, as pessoas que vivem no campo precisam das pessoas que vivem na cidade, e as pessoas que vivem na cidade precisam dos produtos que as pessoas no campo cultivam, tá? Dos alimentos, dos animais, do extrativismo, né? Das pessoas que vivem no campo. Então, por isso que a gente fala que existe uma interdependência. Eu vou mandar para vocês, sexta-feira, uma atividade que eu gosto muito. Eu acho até que tem aqui na apostila uma adaptada. Se não é nessa unidade, não, eu acho que é na apostila do... Não, aqui tá na outra página, mentira. Eu vou mandar uma para vocês, parecida com o que tá na próxima página, que é o seguinte, que é uma pessoa na zona rural plantando algodão. Aí ela colhe o algodão e ela vende o algodão dela para uma pessoa da zona urbana. Aí pega o caminhão, passa o caminhão levando o algodão.
Aí chega lá na cidade, o algodão vira tecido, aí o tecido vai para a mão da costureira, a costureira faz uma camisa e põe numa loja para vender. Aí o senhorzinho que plantou o algodão, ele chega na loja e ele acaba comprando a camisa feita com o algodão dele, sem ele saber que era algodão dele. Olha que relação de interdependência legal. Então, o produtor rural, ele produz, né, ele cultiva o algodão, ele vende para a cidade produz, né, a blusa, a camisa, e vende e volta de novo para a zona rural. Isso é uma relação de interdependência, um depende do outro, um precisa do outro. Tá joia? Então, vamos fazer a leitura aí, vamos ver o que tá falando. O campo depende da cidade e a cidade depende do campo. Assim, há uma relação de interdependência entre eles. Na área rural, a produção de alimentos e matérias-primas que vão abastecer todo o município. Então, aqui, ó, a gente tem uma produção de alimentos, né? E esses alimentos vão ser levados para a cidade, para abastecer a cidade. Já na área urbana, ocorre a transformação de muitos alimentos ou matérias-primas em novos produtos que serão comercializados tanto na cidade quanto no campo. Então, por exemplo, vamos pensar aí, o produtor rural, ele tem lá as vaquinhas dele. Aí ele vende o leite das vaquinhas dele para uma fábrica de iogurte, para uma fábrica de requeijão, de queijo, de laticínios em geral. Aí, esse senhorzinho, ele vai para a cidade, vai lá no supermercado fazer compra. Aí ele fala, ai, que vontade de tomar esse iogurte. Olha que interessante, o iogurte feito com leite dele, da vaca dele. Então, olha essa relação de interdependência. Um precisa do outro. Por exemplo, vamos ver aqui o exemplo que a apostila põe. A transformação das sementes de girassol em óleo de cozinha ou em cosméticos, assim como o desenvolvimento de eletrodomésticos com base em matérias-primas extraídas do campo. Bom, o exemplo que ele deu aqui são de produtos que tem na zona rural, no campo, e que são levadas para a zona urbana e transformados em outros produtos. Então, operários trabalhando na montagem de geladeiras em uma fábrica na cidade de Joinville, Santa Catarina, 2017. Aqui, continuando, ó. Tratores, colheitadeiras, entre outras ferramentas agrícolas produzidas nas cidades, colaboram para o desenvolvimento das atividades rurais, aumentando a produtividade agrícola. Então, tá vendo essa máquina aqui, ó, que usa lá no campo? Onde que comprou essa máquina? Hein? Comprou essa máquina lá na cidade. Então, ó a relação de interdependência. O produtor rural precisou ir lá na cidade para comprar uma máquina, para depois levar para o campo, para trabalhar no campo. Tudo isso tem a ver com essa relação de interdependência. Então, virando aí, página 26. Então, continuando aqui, ó. De maneira geral, o campo fornece recursos naturais e alimentos para a cidade. Recursos naturais são recursos que vêm da natureza. Então, é madeira, são castanhas, é alimentação, né? Tudo que dá para tirar da natureza, o campo nos fornece. Ó, e a cidade, por sua vez, oferece serviços especializados e produtos industrializados para os moradores do campo. Isso daqui resume a relação de interdependência. Olha o que o campo faz. O campo fornece recursos naturais e alimentos para a cidade. E a cidade fornece o que para o campo? Serviços especializados. Então, aqui a gente tem clínicas médicas. Ai, Cássia, eu preciso fazer um exame, eu preciso fazer um eletrocardiograma.
Lá na zona rural não tem, então eles precisam ir para a cidade. Então, esses serviços especializados a gente só encontra na cidade. Ai, Cássia, eu quebrei o dente, tô com uma dor de dente, então eu vou ao dentista. Não tem dentista na zona rural. Dentista, os consultórios de dentista estão localizados na zona urbana. Então, a cidade oferece esses serviços especializados e oferece também produtos industrializados, ou seja, produtos que foram para a indústria. Todo produto que a gente compra em mercado, que é processado, são produtos industriais. Quando a gente compra uma TV, é um produto industrial, industrializado, né? Ok? Então, existe essa relação. Vamos continuar aí. Agora, leia os quadrinhos que mostram as relações de trabalho e consumo entre o campo e a cidade. Então, aqui a gente tem, ó, interdependência entre o campo e a cidade. Ó, igual eu contei lá da fazendinha de algodão, só que agora é de outro produto. Vamos ver qual que é o produto aqui. Aqui o produto qual é? São as uvas. Então, as uvas foram cultivadas e colhidas na área rural do município. Então, aqui a gente tá vendo, ó, a produção de uvas, as pessoas colhendo, aqui levando para o caminhão levar para onde? Vamos ver? Depois, foram transportadas até uma indústria localizada da área urbana do município. Lá, serão processadas e transformadas em um novo produto, o suco de uva em caixinha. Então, aquele suco de uva que vocês tomam, ó, de onde que ele vem? Vem lá da roça, vem lá do campo. Então, ó, vamos ver o que tá falando aqui, ó. Os sucos produzidos na indústria poderão ser comercializados e consumidos tanto na cidade quanto no campo, ou seja, em todo o município. Então, olha que legal, pessoal, essa relação. A gente precisa do campo porque a gente precisa dos alimentos e dos recursos naturais que eles nos fornecem. E o campo precisa da gente porque a gente também fornece produtos industrializados e serviços especializados, como médico, dentista, advogado, comércio, né, pessoal? Tem, geralmente no campo tem comércio, geralmente tem esqueci o nome, aqueles mercadinhos, né, bem antigos, que vende alguns alimentos. Mas você não vai encontrar uma farmácia no campo. Então, eles precisam vir até a cidade para comprar os medicamentos. Ok? Então, vamos aqui, ó. Vou ler aqui primeiro, depois eu leio aqui. Então, vamos lá. Para fazer o suco de uva que muitas famílias consomem, a indústria precisa das uvas produzidas no campo. O agricultor, por sua vez, para cultivar e colher as uvas, depende geralmente de equipamentos e insumos fabricados em indústrias. Então, o agricultor, quando ele produz, né, quando ele cultiva as uvas, ele geralmente vem na cidade para comprar, ó, equipamentos e insumos para a uva crescer bonita, tá? Então, vamos lá. Desafio: observe seu lanche e descreva quais produtos precisaram vir do campo para que você pudesse se alimentar no recreio. Bom, se a gente estivesse na escola, cada criança ia me contar o que trouxe para lanche e a gente ia fazer uma listinha. Como a gente não tá na escola, pensem no que vocês almoçaram, pensem no que vocês lancharam e do que vocês lancharam, o que veio do campo. Provavelmente aí a maioria das coisas veio do campo, tá? A bolacha é feita de trigo, o pão é feito de trigo, o pão de queijo é feito de polvilho, que é a mandioca. Então, pessoal, a maioria
se não 100% da nossa alimentação vem do campo, ok? Então, vamos virar aí. Página 27. Campo, cidade e campo. Semelhanças e diferenças. O campo e a cidade são diferentes em relação às suas paisagens e ao modo de vida de seus habitantes, em função das atividades econômicas desenvolvidas em cada espaço. Então, ó, o campo e a cidade são diferentes. Por quê? Então, eu pus lá na prova. Por que o campo e a cidade são diferentes? Porque as paisagens são diferentes, o modo de vida das pessoas é diferente, os trabalhos são diferentes. Então, as paisagens, gente, a gente pode falar o que tem na paisagem rural e o que tem na paisagem urbana. Geralmente, a paisagem rural, ela é mais natural, ela tem poucas casas, ela tem mais animais, ela é uma paisagem mais calma. Já a paisagem urbana tem muita carro, muita gente, muito movimento, muito barulho. O modo de vida dos seus habitantes. Como que as pessoas vivem no campo? O que elas fazem no campo? Como que as pessoas vivem na cidade? O que elas fazem na cidade? Então, aí é diferente também. E os trabalhos, pessoal? Os trabalhos que a gente exerce na zona rural são diferentes dos trabalhos que a gente exerce na área urbana. Então, a diferença tá nisso, na paisagem, no modo de vida das pessoas e nos trabalhos. Aqui o trabalho, ele escreve atividade econômica. Mas essas atividades econômicas aqui é a mesma coisa que falar o trabalho. Por exemplo, a gente fala assim, a pessoa, ela planta, ela é um produtor rural. A gente já fala que ele é rural. Rural por quê? Porque ele produz na zona rural. Ninguém fala produtor urbano, não existe um produtor urbano. Ninguém tem um sítio dentro da cidade. O sítio é sempre fora da cidade, tá? Então, o trabalho que a gente exerce no campo é diferente do trabalho que a gente exerce na cidade. É claro que existem alguns trabalhos que dá para fazer no campo e na cidade. Por exemplo, professor. Tem escola na área rural, então tem professor na área rural. Mas tem trabalho que não tem na área rural. Tá bom? Então, a gente tem essas diferenças. Agora, a gente vai falar das semelhanças. Entretanto, podemos encontrar semelhanças entre eles. Eles quem? Zona rural e urbana. Em muitas interações sociais e culturais, como no dia a dia escolar. Pois tanto os alunos que moram na área urbana quanto os que moram na área rural se deslocam todos os dias da semana até a escola em que estudam, para conviver com colegas e aprender coisas novas. Então, exatamente o que eu falei agora há pouco. De semelhança, pessoal, a gente pode falar isso daí, por exemplo. As crianças que moram na área rural e as crianças que moram na área urbana frequentam escola. E tanto as crianças da área rural quanto da área urbana aprendem muitas coisas. Continuando aí, ó. Tô aqui, ó. Agora, observe a vida cotidiana das crianças nas fotografias a seguir. Então, aqui, ó, a gente tem um barco realizando o transporte escolar no município de Manaus, Amazonas, foto de 2012. Essa região do Brasil é a região onde fica a floresta amazônica. Essa região, as pessoas não andam de carro. É muito incomum ter carro nessa região. As pessoas andam de barco. Então, lá para eles, o normal é o barco. Tanto que vocês observarem, aqui a gente vê o ônibus escolar. Lá eles veem barco escolar. Olha aqui, é um barco escolar que transporta crianças para a escola. Agora, isso daqui já é mais comum para nós aqui da Colibri, ó. Estudantes dirigindo-se à escola em Sumaré, São Paulo,
foto de 2018. Isso aqui é mais comum aqui para nós, ó, para Colibri. E essa última aqui, ó, são as crianças que moram na zona rural. O ônibus passa para pegá-las, para levá-las à escola. Então, dos três aqui, pra gente, o mais comum é o do meio. Esses outros aqui, ó, essa região da floresta amazônica, que as pessoas usam mais o barco como meio de transporte. E aqui para crianças que moram na área rural. Tá bom? Então, continuando aqui. Além disso, há interações econômicas entre o campo e a cidade, como a produção de alimentos, fabricação de diferentes equipamentos e produtos alimentícios, vestuários, etc., que podem ser consumidos tanto pelas pessoas que moram no campo, quanto por aquelas que moram na cidade. Gente, isso daqui eu já falei. Se a gente produz um iogurte, que é feito do leite da vaca, tanto as pessoas que moram no campo quanto as pessoas que moram na cidade podem consumir aquele iogurte. Ah, Cássia, você está segurando um lápis que é feito de madeira. Esse lápis aqui, tanto as pessoas que moram no campo quanto as pessoas que moram na cidade, elas podem ter um lápis desse. Elas podem fazer uso do lápis. Então, pessoal, roupa, alimento, equipamento eletrônico, tudo isso pode ter no campo, mas pode ter no campo e pode ter também na cidade. Ok? Virando aí, página 28. Agora a gente vai fazer uma atividadezinha. Vamos lá. Vou explicar para vocês, ó, questão número 1. Considerando as áreas rural e urbana do seu município, preencha o quadro a seguir. Eu vou ajudá-los a fazer essa questão, tá bom? Então, eu quero que vocês pensem o seguinte: o que a gente tem de semelhança entre a área rural e urbana? O que a gente tem de diferença entre a área rural e urbana? E eu quero que vocês me falem uma relação de interdependência entre o campo e a cidade. Pessoal, o espaço aqui tá bem pequeno, então a gente vai pôr uma semelhança, uma diferença e uma relação de interdependência. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de semelhança. Por exemplo, eu falei que as crianças que moram na zona rural e urbana frequentam a escola. Isso é uma semelhança. O que mais pode ser semelhança? Hoje, as pessoas que moram na zona rural também têm acesso à internet. Então, pessoas que moram no campo e na cidade podem fazer uso da internet ou podem ter televisão com aplicativos. Então, ou podem, por exemplo, vamos pensar o que mais a gente pode ter de semelhança. Ah, Cássia, de repente, eu posso fabricar o meu iogurte aqui na roça, mas eu posso também fabricar o meu iogurte na cidade. Então, semelhanças, eu dei alguns exemplos. Diferenças, pessoal, é tudo que a gente vê de diferente. Então, o que eu falei que a gente vê de diferente? O número de pessoas que andam, que transitam na cidade é maior que o número de pessoas que transitam no campo. A gente pode falar, por exemplo, que no campo a paisagem é mais natural e na cidade a paisagem é mais urbanizada. A gente pode falar, por exemplo, que no campo tem menos carro do que na cidade. Então, tudo isso pode ser de diferença. E o que pode ser uma relação de interdependência aqui em Campos Gerais e Campo do Meio? A produção do café. Então, a gente pode falar que, ó, as pessoas que moram na cidade precisam do quê? Do café. Por quê? Porque muita gente, pessoal, trabalha nessa época da apanha de café. Então, essa relação de interdependência aqui da gente, a gente podia falar aqui do café. Tá bom? Então, ó, vou repetir. O que vocês podem escrever de semelhança? Podem escrever, por exemplo, das crianças que frequentam escolas na área rural e área urbana.
Pode falar, por exemplo, que tem internet na área rural e área urbana. Pode falar, por exemplo, que eu posso produzir queijo na área rural e urbana. Então, isso tudo pode ser semelhança. Se vocês pensarem em alguma outra diferente, melhor ainda. Diferença. Então, a gente pode falar que tem mais pessoas na cidade que no campo, tem mais movimento na cidade que no campo. A gente pode falar que a paisagem no campo é mais natural e a paisagem no campo, na cidade, é mais urbanizada. E de interdependência, a gente pode falar que a produção de café. Quando vocês escreverem a produção de café, isso já é uma relação de interdependência. Porque o café, tanto o campo quanto a cidade precisam dele, tá bom? Então, tá explicadinho para vocês, ó, vou mostrar como é que tá na minha apostila, só para vocês verem, ó. Atividades cotidianas essenciais, por exemplo, escola rural, escola urbana, todas as crianças devem ir para a escola, foi o que eu tinha falado. Diferenças, ó, concentração de construções, ou seja, na cidade tem mais construções que no campo, pessoas e veículos, quer dizer que na cidade tem mais casas, pessoas e veículos, e interdependência é produção de alimentos. Mas eu acho que fica melhor do jeito que eu expliquei, tá? Vamos lá. Questão número 2. Com base em suas experiências, descreva as principais vantagens e desvantagens de se viver no campo e na cidade. Então, eu quero que vocês me falem, ó, 3 coisas boas de se viver na cidade, 3 coisas ruins de se viver na cidade, 3 coisas boas de se viver no campo, 3 coisas ruins de se viver no campo. E aí, questão número 3. Agora, observa as ilustrações da página 26, que é a lá da uva. E pense em outro produto consumido na cidade que dependa de uma matéria-prima vinda do campo. Depois, crie no espaço a seguir ilustrações para demonstrar a interdependência entre o campo e a cidade na fabricação desse produto. Minha dica para vocês fazerem essa atividade, que ela é muito legal, é vocês pensarem na coisa que vocês mais gostam de comer, por exemplo. Eu, por exemplo, eu amo pão. Então, do que o pão é feito? Qual é a matéria-prima do pão? Quando eu falo matéria-prima, eu quero dizer do que ele é feito. O pão é feito do trigo. Então, pesquisa lá como que é o trigo, desenha uma plantaçãozinha de trigo, aí mostra a setinha, faz um caminhãozinho levando esse trigo para uma indústria, desenha uma indústria, aí da indústria faz o saquinho do trigo, aí o saquinho do trigo faz a prateleirinha lá do supermercado e faz a Cássia desenhando o pão. Por exemplo, se fosse eu para fazer, Cássia, eu gosto muito de chocolate. Chocolate é feito do quê? Do cacau. Então, desenha a árvore lá do cacau, aí desenha a pessoa pegando aquele cacau e transformando, depois vendendo o cacau para um produtor, né? Para um produtor, não, para uma indústria, e lá na indústria virando chocolate. Ai, Cássia, eu gosto muito de... Deixa eu pensar, de que criança gosta de comer. Faz tanto tempo que eu não converso com criança cara a cara, né? Por causa da pandemia. O que mais criança gosta? Chocolate, pão, leite. Gosto de leite, Cássia. Então, desenha vaquinha lá na área rural. Aí, desenha uma pessoa tirando o leite da vaca, levando até uma fábrica para colocar na caixinha, depois vendendo no mercado. Aqui vocês vão escolher o que vocês quiserem. Mas vocês têm que pensar o seguinte. Ah, a Cássia falou em pão. Pão é feito de trigo. Cássia, eu não quero fazer comida. Eu sou apaixonado na minha cama. E a minha cama é feita de madeira. Então, desenha a árvore. Desenha cortando a árvore, transformando em madeira. Aí é com vocês, pessoal. Botem aí a cuca para funcionar, que aqui vocês têm 1000 opções diferentes. Vamos lá. Para a página 29.
Deixa eu ver quanto tempo, acho que dá para gravar. Vamos brincar? Leia a seguir o trecho de uma clássica fábula que conta a aventura de uma ratinha da cidade e de um ratinho do campo. Então, vamos lá. Ela sonhava com a paz e a tranquilidade, longe da confusão da cidade. Viver uma vida agitada tinha deixado a pequena ratinha esgotada. O primo da ratinha vivia no campo e muitas vezes falava em vir para ficar. Parecia que trocar de casa com ele seria uma ocasião perfeita para descansar. Ela foi correndo escrever um bilhete a ele para colocar o plano em ação. Assinou assim: por favor, venha rápido. Você vai gostar da diversão. Na casa do ratinho do campo, bateram na porta. Era o sapo carteiro. Ele trazia o convite para ir à cidade que o ratinho desejou o ano inteiro. Fizeram as malas e correram, pegando coisas do chão. Regaram, plantaram, trancaram portas e saíram na maior disposição. Tô mandando para vocês o vídeo dessa história completa que eu quero que vocês assistam, que chama-se O Ratinho do Campo e o Ratinho da Cidade. Então, vocês vão receber junto com essa aula. Se quiser pausar a aula aqui e abrir o vídeo para assistir antes de fazer a atividade, eu prefiro, tá? Então, vamos lá. Aí tem 3 perguntinhas aqui, mas eu gostaria que vocês respondessem essas perguntas antes de vocês verem o vídeo, tá? Então, antes de responder, eu quero que vocês vejam o vídeo dessa história. Bem bonitinho o vídeo que eu vou mandar, tá bom? Então, aí vai ter 3 perguntas. E você, na pergunta C, pessoal, as outras eu não preciso explicar não, que estão bem tranquilas. Mas na pergunta C, vocês vão brincar que vocês vão trocar de lugar com um dos personagens. Como vocês moram na área urbana, vocês vão imaginar que vocês mudaram para a zona rural, tá? E aí eu quero que vocês façam o quê? Ó, isso aqui só que vocês vão ter que fazer sozinhos. Vocês vão escrever o que vocês acharam da área rural. Como todo mundo aqui mora na área urbana, vocês vão escrever aqui para mim o que vocês acharam, vocês vão imaginar, tá? Como que é a vida no campo, que vocês se mudaram para o campo e o que vocês acharam do campo, tá joia? E aí, para finalizar, agora aqui, o que vocês vão fazer? Esse daqui é um mapa de estudos. Então, a gente estudou esse bimestre sobre o município. Sobre o município, a gente viu que o município é a junção da área urbana com a área rural. O que vocês vão escrever aqui, onde está escrito paisagens? O que faz parte da paisagem urbana e aqui o que faz parte da paisagem rural. Então, quando você olha para a paisagem urbana, o que você vê na rua? O que você vê no campo quando você olha para o campo? Então, vocês vão preencher aqui. Depois, modo de vida. Como que as pessoas vivem na cidade? Como que as pessoas vivem no campo? Como que é a vida no campo? A vida no campo é uma vida corrida ou é uma vida mais calma? Então, vocês vão escrever para mim como que é a vida no campo e na cidade. Depois, aqui, semelhanças e diferenças. Eles puseram só 2 linhas para escrever. Aí, eu tô achando difícil escrever aqui em 2 linhas. Mas vocês podem colocar aqui, por exemplo... Nossa, gente, mas como que a gente vai escrever com 2 linhas? Tô pensando aqui, eu tô achando mais fácil fazer isso numa folha. Eu acho que se vocês conseguirem, pode até passar um pouquinho para fora, usar uma linha para semelhança e outra para diferença, ó. A gente acabou de fazer aqui, ó, semelhanças e diferenças. E interdependência, pessoal,
Aqui a gente vai pensar qual que é a interdependência principal entre o campo e a cidade. É na produção de alimentos. Por que na produção de alimentos? Deixa eu escrever aqui, produção de alimentos. Porque a gente precisa do alimento que vem do campo. E, ao mesmo tempo, é com o dinheiro do alimento que eles vendem que eles conseguem vir para a cidade, pagar o médico, pagar o dentista, pagar a farmácia, pagar o advogado. Então, essa produção de alimentos é o principal fator de interdependência entre o campo e a cidade. Então, eu sou uma produtora de café. Eu vendo o meu café. Com dinheiro do meu café, eu compro roupa, eu vou no médico, eu pago a escola do meu filho, se for uma escola particular. Agora, com o café, eu vendo café para eu me alimentar. Então, eu preciso do café e, ao mesmo tempo, o produtor rural, ele vende o café também porque ele precisa. Então, a produção de alimentos é, sim, um dos fatores mais importantes dessa interdependência. Galerinha, encerramos aqui a apostila de geografia. Semana passada, eu já tinha dado para vocês o livro de atividades. Eu tinha pedido que vocês pulassem só a última questão, que é uma questão que nós vamos fazer em aula online. Então, aqui no livro de atividades não tem mais nada para vocês fazerem. Eu vou mandar para vocês algumas atividades extras, tá bom? Junto com o vídeo de hoje. E não se esqueçam de assistir o vídeo que eu vou mandar para vocês do rato do campo e do rato da cidade. A gente encerra nossa aula por aqui e a gente se vê mais tarde. Beijo e acabamos a apostila de geografia. Agora, na próxima aula, nós vamos acabar a de história, tá bom? Beijo, pessoal. Até mais tarde.